antecipado já as minhas desculpas se porventura cometer algum engano, algum erro durante a minha exposição. O tema que me foi escolhido para pesquisa foi exatamente o idoso na família, e um tema que, com o auxílio da minha esposa, a gente dialogou muito, conversou muito, que é muito delicado nos dias de hoje falar sobre esse tema, o idoso na família, por todos esses acontecimentos que vêm ocorrendo. Nós sempre temos o prazer e a vontade de que aconteça esse momento na nossa família e na família de todos aqueles irmãos que nós temos a oportunidade de conviver. Do nosso vizinho, do nosso colega de trabalho, dos irmãos da religião, daqueles irmãos que aportam esta casa, sejam para estudos, ou sejam que venham buscar o acolhimento pela prece, pelo passe, para encaminhar um tratamento das suas necessidades espirituais. E a gente sempre vê, né, com alegria aquelas famílias que ainda podem, né, ter pai, mãe, filho, neto, vó, filho na família. Esse momento, não só o momento de é mais um ano, é mais um aniversário, é mais uma festa. Essa vivência diária, em que nos comprometemos desde a nossa infância, da nossa nascência, e depois, quando adentrarmos no que diz o Espiritismo a respeito do idoso na família, vamos ter a comprovação de que, na verdade, se evolui, não se envelhece no plano espiritual. O idoso no Brasil. Nós temos todo aquele amparo, toda aquela visão do idoso de o ser humano alegre, disposto, transportador de conhecimentos. O idoso de hoje que participa, que retoma os bancos escolares, as carteiras universitárias, para buscar ainda mais o aperfeiçoamento profissional ou trocar experiências, né, profissionais com a juventude. Aquele idoso que a família quer que seja um trabalhador. E nós temos hoje idosos que trabalham no comércio, na indústria. Nós temos um percentual muito elevado, graças a Deus, graças ao bom Deus. Mas temos também aquele idoso que a família quer que trabalhe em casa, no lar, para ter o tempo dele ocupado com alguma atividade que venha satisfazer
o filho, a filha, a nora, o genro, o neto, a neta. Mas, na verdade, não é o momento da felicidade dele. Ele não se realiza com isso. É uma obrigação. Aquele idoso que tem, por carinho da família e o capricho, se entrega às lidas do lar. É uma outra fatia da vida do idoso. É um percentual muito pequeno. Muito pequeno. E a visão do idoso abandonado. O idoso abandonado. Nós temos conhecimento, cada um de nós temos conhecimento que isso acontece. Isso acontece. Não muito distante dos nossos lares. Isso acontece. O idoso abandonado. Dialogando sobre o tema, da minha preocupação desse tema, com um amigo, e ele é voltado às artes marciais, a prática da atividade das artes marciais, e ele me disse: cite sobre os avós do Oriente. Sobre os avós do Oriente. E nessa vivência, e buscando maiores informações sobre os avós e os idosos do Oriente, lá eles têm a prática desde a criança. O culto pela religião, a observância, a orientação do idoso. Para os orientais, me perdoem, eles buscam a inspiração nos seus idosos. E nós temos depoimentos, né? Aqui em Cruz Alta, temos a oportunidade, o prazer de dialogar com família. Eu convivi um bom tempo com um colega japonês. Eu ia lá por curiosidade. E hoje estou aqui já há 8 anos, no Espiritismo, como estudante da casa e trabalhador da casa, assim como me permitem os diretores da casa. E realmente eles estão sempre ligados ao idoso da família, ao idoso da casa, os orientes. O respeito é maior, dá para se sentir isso, que o respeito é maior. Dentro desse círculo, nós trouxemos 3 palavras: o respeito, o reconhecimento e o tratamento. O tratamento que nós queremos para nós, o tratamento que proporcionamos para os nossos filhos, o tratamento que proporcionamos nós para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, é o tratamento que nós vamos colher quando chegarmos na idade melhor. Hoje diz a mídia, né? A terceira idade é a idade melhor, né? O idoso. Muitos não se aceitam quando atingem os 60 anos. Eu não sou idoso. Ótimo, que maravilha, né? Ter a mente jovem, né? Num corpo já um pouco desgastado pelo uso do tempo e pelos exageros que cometemos na jornada até chegarmos lá, atingirmos o período do idoso. E diz uma passagem de um autor desconhecido: ninguém é tão jovem que não possa concluir a sua passagem agora. E também ninguém é tão velho que não possa ter as ações e
e o pensamento positivo de um jovem. O tratamento que nós proporcionarmos hoje ao outro e a nós, vamos colher no amanhã. O respeito. O mesmo respeito com que queremos ter com a nossa pessoa, temos nós que proporcionar respeito ao outro, ao segundo, ao terceiro, ao outro da família, ao vizinho, ao colega. Temos todos nós conhecimento que existem as divergências. As divergências existem. Não é de hoje. Não é de hoje. E neste plano, ela não passará por despercebidos, ou não cessará as divergências. Mas temos nós que, partindo do respeito um para com o outro, encontrar um denominador comum para que a convivência prossiga num equilíbrio. O reconhecimento. Quem de nós não gosta de ter um reconhecimento? No trabalho, na família, na vizinhança. Quem de nós não gosta de ouvir uma palavra? Né? A interpretação do irmão, o som da voz do irmão, me alivia o coração. O ouvir o seu instrumento musical, pá, que coisa maravilhosa. A interpretação do irmão, na tonalidade da sua voz, nas melodias que interpreta, que maravilha. A harmonia que cria no ambiente com a chegada dos irmãos aqui nesta casa de oração e caridade. Pelos trabalhadores desta casa, diretoria e demais membros que se esforçam, quando se vê os irmãos adentrando pela porta, esta harmonia que trazem. Isto é um tratamento, um reconhecimento, um respeito para com esta casa. E isto nos deixa cada vez mais aguçado a nos empenharmos mais para melhorar cada vez o trabalho para acolher os irmãos na nossa casa, na Casa Espírita Bezerra de Menezes. Esse respeito, o reconhecimento e o tratamento para fechar com a harmonia na construção da nossa velhice. Então, nesta construção, os asilos ou depósitos, casas de retiro, as prisões. Asilos ou depósitos. Há momentos em que certas famílias, certos filhos, pegam os seus idosos da família e jogam lá no asilo. Com a pura intenção de se livrar. Há uma diferenciação entre aquele trabalho feito com alegria, com harmonia, que ressalta aos olhos, que as pessoas estão sentindo o prazer de viver, de dar continuidade. E há aqueles momentos de asilos ou depósitos que as pessoas estão ali fazendo por obrigação, cumprindo o seu tempo. Mas não é um tempo ascendente. Alguns no plano normal e outros descendente, porque estão sofrendo ali. Não quero a presença deste velho aqui em casa. Não quero a presença desta velha aqui em casa, ela me incomoda. Eu tenho que receber meus colegas, meus amigos, minhas amigas, minhas colegas. Me incomoda. Ela está toda hora aqui perguntando uma coisa e outra. Quer um chazinho? Vou fazer uma pipoca para vocês. Incomoda para certa parte da juventude. Incomoda. Casas de
retiro. Hoje nós temos muito esse termo hoje, né? Casas de retiro. É um pouco mais sofisticado. Algumas são tão retiradas que estão lá atrás do mato. Se perceberem, já estão lá atrás do mato. A exclusão do nosso idoso. As prisões. Nós temos alguns lares, algumas famílias que jogam lá no quartinho, lá no fundo da casa, às vezes até constroem lá no fundo do pátio. Lá no fundo do pátio. Constroem uma meia água e lá jogam o seu idoso. As prisões. Mas a prisão maior, além de jogar o seu idoso, a sua idosa lá no fundo do pátio, lá num quartinho, num canto da casa, a prisão maior é aquela prisão do sentimento. A prisão do sentimento. Um sentimento negativo para com o tratamento, para com o respeito, para com o reconhecimento daquele ancião, daquele idoso, daquela idosa que muito fez. Desde o nascimento, a geração, o cuidado. Nunca cobraram nada. A mãe nunca cobrou de um filho o leite materno, que deu saúde. A mãe nunca cobrou de um filho, de uma filha, as noites de insônia, com uma dor de dente, uma dor de ouvido, uma dorzinha estomacal, porque a mãe sente, a mãe sabe. É da natureza da mãe, é da natureza da mulher mãe. Olhar para o filho, olhar para a filha e já absorver. Ela está sofrendo isso. E a mãe sempre tem uma solução. Sempre tem uma solução. Aquela idosa nunca cobrou por isso. Aquele idoso que a mãe pedia um medicamento e ele saía às noites, ia buscar. Tudo fechado em Cruz Alta, uns anos atrás, ia lá na Providência. Ô, seu Coracine, seu Coracine prontamente ia lá, abria. Assim, não, leva isso aqui. Leva isso aqui. Amanhã tu passa aí para nós. Então eram as convivências daquele tempo, os relacionamentos dos idosos, que hoje, podemos dizer assim, nos deixaram esse legado de confiança das pessoas. Aquela é filha da fulana, aquele é filho do... Pode dar o crediário aí, pode passar. Amanhã ou depois passa aí, a gente acerta. Não vamos falar de valores agora. Resolve o teu problema lá e depois a gente conversa. Aquele pai, aquela mãe, hoje idoso, hoje idosa, nunca cobraram nada por esses momentos. As prisões existem, não só nos lares, não só nos retiros, nos asilos. As prisões existem aqui, no coração, na mente, nas ações, nas atitudes. A influência da sociedade no fortalecimento do idoso. Todos nós temos conhecimento que hoje nós precisamos, necessitamos da continuidade do movimento. Mas nesse quadro, vou me basear neste aqui. E se alguém
do senhor e das senhoras quiserem interferir, fiquem à vontade. A avó mãe, a idosa mãe. Ela assume 5, 6 filhos, 5, 6 netos. Quem sabe alguém pode ter conhecimento de mais? E ela, com o mínimo que eles deixam, ela vai tocando a vida. Vai tocando a vida. Para poder que essas crianças ganhem o seu espaço também no sol. Me detive mais nesse quadro da idosa, que ela não reclama de dor nenhuma, que ela não reclama de cansaço algum, porque os senhores e as senhoras sabem cuidar de uma criança já tem seu peso. Agora cuidar de 4, 5, o peso é bem maior, é bem maior. A lei não necessitaria existir. Porque desde quando foi criado o mundo, desde do Homo erectus, e veio ocorrendo a evolução do ser humano até os tempos de hoje, houve-se a necessidade de criar a lei para que o vizinho saiba onde que é o limite dele. A cerca, o muro. Não haveria necessidade disso. Dante Ramon Ledesma, cantor argentino, intérprete argentino, diz em uma de suas músicas, na letra: não havia necessidade de cercas nem aramados para que as pessoas pudessem se amar. E na verdade, o avanço da sociedade, do ser humano, o desequilíbrio no tratamento, no respeito, no reconhecimento, fez com que a lei passasse a existir de forma que os seres humanos pudessem respeitar a idosa, respeitar o idoso. Ela data de 1994 e depois passou então ao Estatuto em 2003. E nesse Estatuto, em 2003, ele nos revela, e todos nós temos o conhecimento, né, que o idoso goza de todos os direitos humanos para poder dar sequência às suas atividades neste plano, de acordo com a lei, que não haveria necessidade de existir. O idoso na visão médica. Os idosos que praticam atividade física têm saúde, e uma saúde bem melhor. Todos nós temos conhecimento que todo corpo que para de movimentar-se enferruja, e para botar ele em movimento depois, o esforço vai ser triplicado. A importância da prática da atividade física, ela tem proporcionado que os hospitais reduzam o número de suas internações, o gasto com medicamentos sejam menores, e também com isso melhore a condição de vida dos idosos. Nós temos um videozinho. Uma pesquisa do Hospital do Servidor Público de São Paulo indica que a prática de atividades físicas por idosos reduz a procura por atendimento médico.
Quem se exercita com regularidade sabe o quanto isso faz bem para o corpo. Diabetes, tá? Baixou, colesterol também tá melhor. Com a atividade regular, você começa a sentir uma diferença e até se sentindo mais jovem do que você é. O Brasil tem quase 15 milhões de idosos, que representa mais de 7% da população, de acordo com o IBGE. A estimativa é que daqui a 40 anos sejam mais de 58 milhões. Por isso, medidas para envelhecer com saúde precisam começar cedo. Fazer ginástica, correr, caminhar, escolher uma atividade física que goste, além de prazeroso, pode diminuir a necessidade de consultas médicas. Um estudo do Hospital do Servidor Público Estadual em São Paulo mostra que, entre os idosos, a prática de exercícios reduziu em 35% a procura por atendimento hospitalar. Os pacientes que já têm alguma doença, eles conseguem melhorar o nível dessa doença, ela fica com um efeito mínimo para o corpo humano. Para estimular os pacientes, são oferecidas aulas de ginástica 2 vezes por semana. Dona Licínia do Céu, de 81 anos, participa regularmente há 12 anos. É muito bom, a gente faz, não é obrigação não, é emoção, satisfação, não sei empregar a palavra certa, satisfação talvez, né? E quem disse que só faz bem para o corpo? Dona Leonor tem 86 anos e para ela foi a melhor forma de fazer novas amizades. Quando fico em casa, que eu não vou muito, que eu fico em casa, só fico deitada assistindo rádio. E assim não, eu já ando, tenho as amigas da gente, então é uma coisa que a gente melhora muito a cabeça da gente. Uma pesquisa do Hospital do Servidor Público de São Paulo indica que a prática de atividades físicas por idosos reduz a procura por atendimento médico. Quem se exercita com regularidade sabe o quanto isso faz bem para o corpo. Diabetes, tá? Nós temos já os atendimentos em Cruz Alta das práticas de atividade física, ao ar livre, caminhadas. E isso também nos favoreceria se o jovem pudesse seguir esta prática, absorver como hábito diário esta prática, para que o seu período de velhice seja mais tranquilo. Quando chegávamos aqui agora à noite, o irmão Joel perguntava: correram? Ontem? Então, é o prazer da corrida, né, que nos leva, aquela adrenalina está ali. A gente reclamou, eu reclamei: estava frio, Joel, não conseguia aquecer o corpo, o vento deu uma neblidazinha. Mas é a prática da atividade física. Não há necessidade de participar de eventos competitivos, não. É fazer a sua caminhada diária. Convida o filho, convida o neto, neto convida a avó, né, para fazer essa prática. Convida a vizinha, de repente tenha um grupo grande para estar fazendo atividade, para que esse percentual seja multiplicado, né? Esse percentual seja multiplicado. Os exercícios físicos a gente já repassou. O idoso na visão espírita. A velhice é santa, pura quanto a primeira infância. Por isso, aproxima-se de Deus e vê mais claro. É mais longe nas profundezas do infinito. É um texto de Leon, no livro O Grande Enigma, e ele nos traz da pureza da primeira infância, ele nos revela o infinito da juventude do espírito, a longevidade, que o velho é uma espécie de sentinela avançada na extrema fronteira da vida. A vivência entre os filhos, os pais, toda a família, toda a juventude, esta sequência
Antes de mais nada, é necessário esclarecer cada uma das gerações. E nesses esclarecimentos de cada geração, nós temos um entendimento, segundo o Espiritismo e segundo o Evangelho, no Espiritismo segundo o Evangelho, no capítulo 14, honra teu pai e tua mãe, piedade filial, que nos traz a influência e a degradação do corpo humano, e no que diz respeito à passagem, o corpo físico sim envelhece. O corpo físico sim envelhece como qualquer matéria. Nós temos o hábito, vai se aproximando do final do ano, de fazer uma pinturazinha na casa, uma rachadinha, uma fissurazinha, uma ajeitadinha, internamente, externamente, tirar o mofo, colocar algumas roupas, mudar o visual. E nessa mudança interna de fazer a limpeza, da mente, do coração, das coisas injustas, daquele momento, aquele ato que foi feito, às vezes sem perceber, mas foi feito contra o nosso irmão, nosso colega, nosso vizinho, momento de ir lá pedir o perdão. A limpeza interna. A limpeza externa, o arrumar o externo do corpo humano, umas até aplicam botox, Eu vou olhar o botox, mais braço, os homens vão lá fazer musculação, aí não dá certo puxar ferro lá no aparelho, aí ele vai lá na farmácia, gruda, dá uma injeção, pá, sai todo inchadão de lá, o coração está arrebentando por dentro do fígado, então nem se fala. E os homens têm aquilo a se pensar muito, a garotada tão bomba atrás de bomba nas academias, para ficar de um dia para o outro, mas o problema, glândula, que o homem tanto teme. E para nós, quando ataca aquela glândula, é horrível. É horrível. Até para dormir. Até para dormir. Então, esses cuidados, essas orientações da prática natural, que o corpo envelhece, é como qualquer matéria envelhece. Mas o espírito não. O espírito evolui há milênios em conhecimento. Em conhecimento. E nesta evolução do conhecimento, e a justiça, onde devemos nós nos colocar a respeito da nossa evolução, tenho eu o prazer, e ontem, quando fui à procura de mais orientações com pessoas experientes, tive um grande momento que me disseram sim, e eu fiquei muito alegre com isso. Fui meio com o pé atrás, mas me disseram sim, me acolheram e me disseram sim. Então, vou fazer um rápido momento, um depoimento aqui. Vou convidar uma idosa, a senhora Vera, que abanque a nossa bancada, uma bancada bonita ali, Uma bancada bonita. O nosso jovem Luiz, para representar os jovens, as crianças, Os jovens, as crianças. E gostaria de convidar mais alguém
um homem idoso para vir fazer parte da nossa bancada por alguns minutinhos, espontaneamente, um lado masculino idoso. Muito bem. Se algum outro masculino queira vir, que não esteja se enquadrando dentro da idade do idoso, fica à vontade ali. E uma jovem feminina, uma jovem, para vir fazer o lado feminino conosco, nos dar esta oportunidade, este prazer. Então, tá bom. Então vamos continuar com os nossos trabalhos, nossos humildes trabalhos. Então, assim, senhora Vera é a esposa do senhor Ailton, um dos criadores desta casa de oração. Então, eu gostaria assim que a senhora fizesse uma explanação para nós. Primeiro, boa noite a todos. Eu quero agradecer muito ao seu Carlos, que ontem ele bateu na minha porta, para o Ailton, que é um dos fundadores da casa, vir aqui fazer o seu depoimento como idoso, porque esse ano ele completa 75 anos, e eu 61. Mas ele disse assim, que ele tem um trabalho muito importante ali na mesa mediúnica e que ele não pode faltar lá. Para ele, aquela lá é muito importante. E daí a gente conversando, o seu Carlos disse, a esposa do seu Carlos, mas quem sabe tu vai? Daí, tipo, bom, eu vou falar sobre o idoso na família. Mas chegando aqui, eu preparei alguma coisa. Só que quando eu cheguei aqui, tudo que eu queria falar, ele falou. Entendeu? Ele falou tudo. Então o que sobrou? Sobrou para mim falar do idoso, eu e meu marido, do meu lar. Entendeu? Então é porque tudo que ele falou ali é a realidade. Então assim, o Ailton, vou falar por ele agora, a gente conversou tudo. Ele é uma pessoa, tem 75 anos, batalhador, que muitos de vocês aqui conhecem ele há muitos anos. E teve uma parte aqui que o Carlos falou daquela pessoa que trabalha porque tem que trabalhar para sustentar, para fazer alguma coisa, e tem aquele que trabalha assim porque gosta, porque ama. O Ailton é aquela pessoa que ele trabalha assim em casa de manhã à noite, sabe? Ele é aquele idoso que ele levanta e vai trabalhando, ele faz comida, ele lava roupa, ele varre casa. Quando nós casamos, porque eu sou segunda esposa dele, faltava 5 anos para me aposentar. E eu disse para ele, tu vai fazendo, que quando eu me aposentar, daí tu vai ficar descansado, tu não vai mais trabalhar, só eu vou trabalhar, porque daí tu já fez tudo que tinha que fazer, né? E foi, e chegou os 5 anos, eu me aposentei o ano passado. Pensa que ele deixou? Não, eu vou ali junto, mas para ele aquilo é um orgulho, ele adora, é um exercício, e aquilo traz vida, traz saúde para ele. Porque ele está se movimentando de um lado para o outro, e ele vai no mercado, ele adora o mercado. Eu digo para ele, mas como tu gosta de mercado? Todos os dias está no mercado, sabe? E ele, então assim, ele está sempre trabalhando. Só que no nosso lar, eu acho assim, que nós temos uma religião. E nós somos muito amados pelos filhos, que ali nós temos os teus, os deles, e tudo junto, entendeu? Os netos, da parte dele, da minha parte, e tudo junto, tudo unidos. E todos eles, assim, nos procuram. Quando eles têm problema, tanto do lado dele como da minha família, do meu lado, eles chegam e vêm a nós. Sabe? Um conselho aqui, um conselho ali.
E a gente, né, diz, vamos por aqui, vamos por aqui. Porque a gente diz assim, ó, que agora já está a melhor idade. Eu acho que a palavra que foi, assim, muito bonita, a melhor idade. Porque eu acho que sim, a melhor idade é porque nós já passamos pelo 20, o 30, 40, 50 e chegamos lá aos 70. E nessa caminhada nós caímos, levantamos, aprendemos, ensinamos, tivemos vários tombos aí e hoje nós temos essa assim, possibilidade de nos passar para os nossos jovens aquilo que a gente aprendeu. Porque muitas vezes eu já vi muita gente, eu também digo isso, eu queria ter 30 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Por quê? Porque nessa caminhada do idoso aí, eu fui aprendendo com meus tombos e levantadas e aprendizados com os meus avós, com meus pais. Muitas vezes meus pais diziam uma coisa e eu naquela época dizia, vou estar, né? Não é assim. Hoje eu vejo que não, que é coisa assim. Então, a melhor idade é a melhor idade, porque a melhor idade nos dá o aprendizado, e do aprendizado nós vamos passar para os nossos netos, para os nossos filhos, e graças a Deus, na minha família, a gente é bem aceito como idoso, e ele nos deixa nós a trabalhar, a agir, a fazer. Então a gente é muito feliz, e nós temos um evangelho no lar que a gente faz todo sábado e todo domingo, que isso nos ajuda muito, e leva, e sempre tem um da família, um filho, o outro filho, está ali, está ouvindo o evangelho. Às vezes eu digo assim, isso é para ti, isso é para ti, isso é para mim, sabe? Então, isso aí que traz assim, que o idoso, que daí eu troquei, né, seu Carlos? Eu ia falar aquilo que ele tinha programado, mas daí como ele falou tudo, porque tem muitos, tu abre o jornal e vê assim, um idoso que sustenta 10, 15, sei lá, pessoas com o seu salário. E ele é abandonado ali, sabe? Ele é descaso ali. Outro é abandonado como o Carlos Pousa ali, né? E nós somos, eu me considero feliz e muito obrigada pela oportunidade do Carlos ter lembrado do Ailton, que é uma pessoa da casa aqui, que trabalhou bastante para essa casa e trabalha sempre ainda. E muito obrigada para vocês. Muito obrigado. E esse aqui é o neto. Então eu vou chamar para fazer a continuação da visão do idoso, o jovem agora. O jovem. Gostaria muito de ouvir uma jovem também, mas vamos lá. Luiz, jovem representando o lado masculino. Esse é o neto do coração. Para nos falar como o Luiz vê o idoso na família, o idoso acompanhando os estudos, o idoso no dia a dia, Luiz. Fique bem à vontade, Luiz. Bom, assim, boa noite a todos, primeiramente. Então, assim, como a gente, o Carlos falou, muitos idosos são abandonados, né? São abandonados nos asilos e tal. Mas, assim, o que a Vera falou, que a gente sempre vive junto, né? Então, assim, o que eu vejo o meu avô assim, como exemplo, né? Que sempre dá sugestões, né? O que eu posso fazer, né, para dar certo, batalhar, né, para nossos objetivos. Então, assim, o que eu vejo uma pessoa idosa sempre como um exemplo, que sempre ele pode sempre nos ajudar, que ele teve mais experiência que nós. Então, acho que é isso, que eu vejo um idoso como um exemplo para nós. Que assim, o jovem vai ser o idoso de amanhã, e o idoso será o jovem na próxima encarnação, né? Tudo isso, né? Muito obrigado, seu Luiz. Senhora Vera.
nos deixa uma mensagem para o nosso encerramento dessa atividade. O título: A Velhice. Olhai estas velhas árvores mais belas do que as árvores moças, mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera e o inseto, à sombra delas vivem, livres da fome, livres da fadiga. E em seus galhos abrigam-se as cantigas e os amores das aves tagarelas. Não choremos, amigo, a mocidade. Envelheçamos rindo. Envelheçamos como as árvores fortes envelhecem. Na glória da alegria, na glória da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Olavo Bilac. Que fica essa mensagem para que todos nós possamos refletir, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Desculpem alguns erros. Me perdoe. E muito obrigado por me darem o prazer e esta oportunidade de me ouvir.